Bom, pessoal, boa noite. Gravação iniciada. Vamos dar início à nossa terceira webconferência, onde nós vamos tratar os assuntos da unidade 3, né? Que é a unidade que trata de funções, beleza? Nessa videoaula, nessa webconferência, nós vamos trabalhar alguns exercícios, né, que abordam os assuntos que são tratados na lista, né, de exercício de vocês. Acho que assim fica um pouco mais direcionado e a gente aproveita melhor o nosso tempo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada ao exercício que eu estiver fazendo, vocês podem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. É bom que vocês tirem a dúvida na hora, tá? E caso eu não toque no assunto que vocês venham a ter alguma dúvida, a gente vai ter um tempinho no final da aula e vocês podem ficar à vontade, tá, para me perguntar sobre os assuntos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exercício que a gente tem lá na nossa lista, tá? Pessoal, isso daqui desconsiderem, tá bom? Eu estava falando um pouquinho antes da aula ali sobre uma dúvida da unidade passada. Ele é um exercício que fala o seguinte. Deixa eu abrir aqui o exercício, porque atividade 3, eu fiz uma coisa parecida, né? Ele fala o seguinte: o lucro obtido em reais com a venda de kits de álcool em gel é dado pela função L de x igual a menos x ao quadrado mais 8x. Né? Então, você tem uma função, segundo grau, que está relacionada ao lucro com a venda de kits de álcool em gel, onde o x, né, ele representa a quantidade de frascos em cada kit. Então, a gente tem um kit, ele pode ser formado por um frasco, por 2 frascos, 3 frascos, 4 frascos, até, sei lá, 100 frascos, tá bom? E o lucro vai ser dado por essa função de x, né, onde x é o número de kits, é o número de frascos em cada kit, tá joia? Aí eu pergunto para vocês, determine o lucro máximo e o número de unidades de cada kit para que isso ocorra. Tá? Na verdade, é o contrário, né? A gente determina o número de unidades para que isso ocorra, que é o valor de x, né? E depois a gente determina o lucro máximo que a gente consegue obter, tá? Como que a gente faz, né, esse exercício? No fundo, nós temos que analisar a equação de segundo grau. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Isso daqui é uma equação de segundo grau genérica, onde nós temos os coeficientes, aqui a, b e c. Aqui nós temos o termo quadrático, x ao quadrado, aqui é x e aqui o c é a nossa constante, tá bom? Pessoal, antes de continuar, eu queria perguntar para vocês se vocês estão enxergando certinho. A folha está aparecendo toda aí no vídeo para vocês. Tá ok? A centralização. Tá certo. Beleza, tá? Então, uma das coisas que, né, eu não sei se tinha na videoaula, eu acredito que não foi abordado dessa forma, mas no material didático que vocês têm, mais especificamente na página 98, tá? Vocês têm uma explicação, né, da parábola, de como que funciona, tá bom? Então, olha aqui, ó, esse coeficiente, né, o coeficiente quadrático, o sinal dele vai dizer como é a concavidade da nossa parábola, né? Então, se o A for maior do que zero, nós temos uma parábola com concavidade para cima, né? Que ela funciona dessa forma aqui, tá? Aqui é só um esboço de uma parábola. E caso o A seja menor do que zero, nós temos uma concavidade da parábola voltada para baixo. Mariane, pode falar. Professor, pode só puxar um pouquinho mais a folha para o lado direito? Tá. Esquerda, acho que é para o senhor. Deixa eu ver para cá. Não, para o outro lado. Isso. Eu não entendi. Aí. Por que o senhor está com essa fórmula? Isso, para mim ficou bom. Obrigada. Ah, por nada. Oi, alguém falou alguma coisa? Por que o senhor está com essa fórmula? Essa daqui? É. Não, isso daqui não é uma, digamos assim, uma fórmula. É uma expressão genérica para uma parábola, tá? Eu só estou explicando o que acontece em uma parábola. No nosso exercício lá, a gente tem, deixa eu dar uma olhada aqui, menos x ao quadrado mais 8x, né? Esse aqui é o nosso L, LX. Isso. É isso daqui, que é a função do exercício. Tá? Reparem aqui, o nosso A é o quê? É menos 1. O nosso B vale 8 e o nosso C vale 0, porque não tem termo linear, tá? Então, essa daqui é uma expressão genérica para qualquer parábola. E essa daqui é a expressão específica do exercício, tá bom?
Então, só estou explicando em termos genéricos o que é o coeficiente A, né, e como ele determina a nossa concavidade. Então, se a gente olhar para a nossa equação lá do exercício, é menos x ao quadrado. Então, A é menor do que zero e a minha concavidade é voltada para baixo. Aí faz sentido eu falar em lucro máximo, porque eu vou ter um ponto aqui na minha parábola, aqui em cima, onde eu vou ter o lucro máximo, né, dado pela expressão, tá? Só que o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da parábola, né, quando eu tenho ela voltada para baixo, eu tenho que aqui é o ponto de máximo. Se ela for voltada para cima, aqui é um ponto de mínimo. Esse daqui é o chamado vértice. Vértice da nossa parábola, tá? E para determinar o vértice da parábola, vocês têm a equação lá na página 98. Deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho. Olha lá. Aqui, ó. Tá? Então, se vocês olharem aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar um pouco mais fácil. Vamos lá. Né? A coordenada x do vértice é menos b sobre 2a e a coordenada y do vértice é menos delta sobre 4a. Onde delta é o termo que fica dentro lá da raiz na equação de Bhaskara, tá certo? Então, essas duas equações aqui que vão me dizer qual é o meu x, a coordenada x do vértice, e qual é a coordenada y do meu vértice, tá certo? Então, essas duas equaçõezinhas aqui que eu vou usar, tá bom? Então, voltando aqui, nós temos que o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Né? Onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Né? Da onde que surge esse delta? Da equação de Bhaskara. Né? X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Né? Então, reparem que o termo que está dentro do parênteses, que é b ao quadrado menos 4ac, é o nosso delta, que é utilizado quando a gente escreve a equação de Bhaskara numa forma um pouco reduzida, né? Mais compacta. 2a, que é o delta que está dentro da raiz. Tá bom? Então, são essas as duas expressõezinhas que vão me dizer qual é o número de kits, né, que eu obtenho no máximo, né, o lucro máximo, e qual é o valor do lucro máximo, né, que é a coordenada y do nosso vértice. Tá certo? Então, são essas duas expressõezinhas aqui que a gente utiliza no exercício do número 1. Então, não é necessário você ficar por tentativa e erro. Né? Uma vez que você saiba que a minha expressão é uma parábola e tem a concavidade voltada para baixo, o vértice dela é o máximo. Aí, o que eu preciso fazer? Calcular a coordenada x do meu vértice e a coordenada y do meu vértice. É isso que precisa fazer naquele exercício. Tá certo? Professor, quando que eu vou descobrir que é uma parábola e não uma reta? Assim, Miriam, boa pergunta. Tá? Quando você tem uma equação de segundo grau, que você tem o x ao quadrado aqui, as funções têm essa cara aqui, são parábolas. Tá? Então, você vai ter, né, parábola com concavidade para cima, se o número aqui na frente for positivo, e com concavidade para baixo, se o número aqui na frente for negativo, que é o nosso caso aqui, tá bom? Para ser uma reta, aí vocês têm as equações do primeiro grau, né, reta. A reta, vou colocar aqui g de x, tá? Só para diferenciar. Então, por exemplo, ax mais b, tá? Isso daqui é uma reta. Equação do primeiro grau. Veja que tem x elevado a 1 só. Né? Não tem x quadrado aqui na equação da reta. Na equação da parábola tem x quadrado. Tá certo? Entendi. Obrigada. Tá bom? Por nada. Então, olha. Independente se a equação é completa, se você tem o termo quadrático, o x e a constante, ou se você não tem a constante, como é o caso do nosso exercício de número 1 lá, tá? Se você tem o x ao quadrado, se fosse só x ao quadrado, só x ao quadrado com a igual a 1 é uma parábola. Se for x ao quadrado mais 3x, também é uma parábola. Se for x ao quadrado mais 3x mais 7, é uma parábola também. Tá? Tem o termo quadrático, é parábola. Agora, se for aqui embaixo não tem x ao quadrado, eu tenho 7x mais 2, é uma reta. Tá certo? Menos 4x mais 20, né? É uma reta também. Porque não tem termo de x ao quadrado aqui. Tá joia? Então, essa é a diferença, né, de uma equação de uma parábola. Tem x ao quadrado, reta, não tem. Daí, desculpa, pessoal. Tem os polinômios de ordem superior, né? Ordem 3, 4, 5. Aí nós temos, né? São outras figuras, né?
que a gente obtém, né, quando a gente faz o gráfico dessas funções, tá joia? Deixa eu ver aqui, eu preparei um exercíciozinho. Digamos que, né, a gente tem a função lucro, aqui no exemplo, tá, pessoal? A gente tem a função lucro lá, igual a menos x ao quadrado mais 16x menos 39, tá? Então, eu quero achar, né, o vértice da minha parábola, tá? E esse lucro, né, se é dado para essa expressão aqui, eu esqueci de colocar o L de x, tá bom? Se ele é dado por essa expressão, isso significa que, nesse caso, eu tenho uma parábola e o vértice vai ser o lucro máximo ou o lucro mínimo, dependendo da concavidade da minha parábola. Se eu observar o termo x ao quadrado aqui, ele está com um sinal negativo. Tá? Isso quer dizer que a minha parábola tem a concavidade para baixo. Portanto, o vértice é um máximo da minha parábola. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar o lucro máximo dessa funçãozinha aqui. Como? Utilizando essas duas equações. Tá? Por que x vértice e y vértice? Tá? Quando a gente vai montar um gráfico, deixa eu fazer aqui só um esboço. Tá? A coordenada x é aqui e a coordenada y é aqui, tá bom? Então, x é a variável independente, né? Por exemplo, é o número de frascos no kit de álcool, pode ser o número de peças vendidas, né, por uma fábrica, tá? Pode ser, o x é a variável independente. Então, é aquilo que eu vendo, por exemplo. E daí, o y vai ser o que eu obtenho com a venda desse x. Nesse caso, é o lucro, tá? Poderia ser a receita, poderia ser o custo, tá certo? Então, o y é uma função de x, né? É o f de x aqui, que é a nossa função de x, nesse caso, é uma parábola, tá bom? Railan, pode falar. Não, só para ver se eu peguei o raciocínio. Faria sentido, professor, se a pergunta fosse da mesma forma para determinar o lucro máximo, porém o A de X ali fosse positivo, daí uma parábola para cima, não teria sentido, né? Olha, Railan, depende muito. O primeiro foi uma excelente pergunta, tá? Depende muito das limitações do exercício. Se o exercício não fala nada em termos de unidades vendidas, não faria muito sentido, porque o lucro máximo seria infinito, tá bom? Por quê? Quando você tem uma parábola com concavidade voltada para cima, o vértice é o mínimo, tá? E o máximo depende do valor de x. Então, você pode ter um x para cá ou x para cá, né? No sentido positivo do eixo x, que eu estou falando que é para cá, né? Ou no sentido negativo do eixo x, que seria para esse lado aqui. Não faria muito sentido, se aqui é o zero, tá, do meu eixo de referência, eu pegar um número de unidades vendidas, né, sendo negativo. Eu não vou vender menos de 5 unidades, né? Porque isso daqui vai para infinito, para x, tendendo para menos infinito também, tá? Faria sentido eu ter um número positivo de unidades vendidas, né? Eu vendi 10, 15, 20, 100, 1 milhão de unidades. Mas se eu não limito o meu x positivo, para o lado positivo aqui, eu vou vender quantas unidades eu conseguir, né? Então não faz sentido perguntar o lucro máximo se eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima. A não ser que eu fale, por exemplo, o número máximo que a fábrica consegue produzir é 100 unidades. Daí o lucro máximo vai ser para 100, porque a concavidade está voltada para cima, tá? Perfeito. Beleza? Então, se não fala nada, geralmente vai ter uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Então eu vou lá, eu vou pegar meu gráfico da parábola e vou plotar ele aqui, ó, tá? Beleza? Então, concavidade para baixo, aqui é só um esboço, tá, pessoal? Não sei se fica aqui o gráfico, provavelmente vai porque o lucro tem que ser positivo, né? E aqui eu vou ter, né, o máximo, que é o vértice. Todo ponto num gráfico bidimensional, que tem eixo x e eixo y, ele tem coordenadas, né? Aqui eu vou ter uma coordenada vx e depois uma coordenada vy. Sempre é assim que a gente localiza um ponto, né, no espaço bidimensional. Então, aqui vai ser o meu Vx, enquanto que aqui vai ser o meu Vy, tá? A coordenada x do meu vértice e a coordenada y do meu vértice. Tá joia? Então, se aqui é o número de unidades vendidas, eu vou ter o máximo para esse tanto de unidades vendidas. Por quê? Se eu aumentar o tanto de unidades, olha onde é que vai meu lucro aqui, ó, é menor do que aqui. Tá certo? Então, eu tenho o número máximo para esse valor aqui, para esse número de unidades vendidas, e, consequentemente, o lucro máximo vem aqui, que é a coordenada y do meu vértice da parábola. Tá certo?
Então, é dessa forma aqui que nós olhamos graficamente para esse exercício, tá bom? Então, vamos determinar qual é o x-vértice. A coordenada x do vértice, né? Então, eu tenho que pegar menos b sobre 2a. Ah, professor, perguntaram para mim por que eu usei essa equação. Essa equação é genérica, tá? Então, ó, o a é o coeficiente do x ao quadrado. O b é o coeficiente do x e o c é o termo constante. Para determinar o x do vértice, eu tenho menos b sobre 2a. Tá certo? Quanto vale o b? Vale 16. Então, é menos 16, porque eu tenho menos da equação, e o b, que vale 16 aqui, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o a, que vale menos 1. Né? Quando não aparece nada aqui, é 1, tá bom? Fica menos 1. Eu vou ter menos 16 sobre menos 2, que é igual a 8. Então, eu sei que para 8 unidades, né, desse meu exemplo aqui, eu tenho o lucro máximo. Mas qual é o lucro máximo? Eu tenho que calcular a coordenada y do meu vértice. Tá joia? E como que eu calculo ela? Por essa relação aqui. Então, eu vou pegar lá. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Tá certo? Então, eu vou ter menos o delta. Quanto vale o delta? B ao quadrado menos 4ac, que é o que está dentro da raiz. Tá joia? Então, ficar lá com b ao quadrado, quanto vale b? 16. Menos 4 vezes o a, que vale menos 1. Vezes o c, que vale menos 39. Sobre 4 vezes a. 4 vezes menos 1. Tá certo? E agora eu calculo, né, quanto vai dar a coordenada y do meu vértice. Deixa eu escrever aqui embaixo. Y vértice é igual a, deixa eu usar minha cola aqui, 25. Tá bom? Então, esse é o resultado da conta aqui, tá, pessoal? Se vocês pegarem 16 ao quadrado, fizerem menos, 4 vezes menos 1 vezes menos 39, né? Aqui vocês vão subtrair uma da outra. Daí dividir por menos 4, vai dar 25. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, é dessa forma que a gente faz para calcular um máximo, sabendo que a minha função é uma parábola, tá certo? Quando a gente for ver a parte de derivadas lá na frente, pessoal, tem uma forma de a gente calcular máximo e mínimo de função. Aí a função pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer polinômio. Daí a gente aplica as derivadas lá e consegue encontrar os máximos locais e mínimos locais. Aí não precisa ser a função desse jeito aqui, tá? Aqui nós temos uma função específica para conseguir calcular o valor de máximo, que é o vértice da parábola. Adriano, pode falar. Você está primeiro aqui. Professor, ali nesse exemplo aí eu não entendi. O Y ali, o 25, aí seria o número de unidades ou o lucro máximo? Por exemplo? Lucro máximo, tá, Adriano? Olha, nós temos aqui, ó, o X é a minha variável independente. Então, é o número de coisas que eu estou vendendo, tá bom? Enquanto que o Y é o quê? É a minha função de X. Qual é a função que eu disse no início do exercício? É um lucro que depende do número de coisas vendidas, tá? Então, nesse caso aqui específico, o meu Y, né, a coordenada Y do vértice, é o lucro que eu obtenho quando eu vendo, né, 8 unidades aqui do meu produto. Tá joia? Esse exercício é parecido com o que tem na lista de vocês lá. Tá joia? Então, então seria para alcançar o lucro máximo de 25, eu tenho que vender 8 unidades? 8 unidades, exatamente. É isso aí. Entendi. Ok. Tá bom? Aqui, pessoal, nesse caso, vocês podem calcular o Y vértice antes, né? Então, do jeito que eu preparei o exercício para vocês podem começar pelo lucro máximo, que é a coordenada Y do vértice, e depois calcular o X. Vocês teriam outra opção para determinar esse valor, que é o quê? Pegar o 8 e substituir na equação aqui em cima. Vai dar a mesma coisa, né? Porque essa equação é o lucro que depende do número de unidades. Como eu sei que a coordenada x do vértice é 8, eu posso trocar o x por 8 nessa equação e eu vou encontrar o mesmo 25, tá? Sem precisar resolver essa equação do y aqui de baixo. Tá joia? Miriam, pode falar. Então, professor, é isso que eu ia perguntar. Esse número 8, dá para se dizer que esse seria o ponto de equilíbrio? Não, ou não tem nada a ver? Não. Aqui, esse é o valor, né? É o número de unidades do lucro máximo. O ponto de equilíbrio é quando você tem... É um pouquinho diferente, tá? Deixa eu desenhar um gráfico aqui genérico, só para a gente saber o que a gente vai ver aqui, ó, tá? Então, vamos pegar duas retas, tá? A reta preta aqui e a reta vermelha,
Tá? Vamos dizer que a reta preta, ela é... Puxa, a reta vermelha está descendo. Não é o melhor exemplo. Deixa eu virar aqui e fazer o gráfico de novo, tá? X e Y. Então, nós vamos ter uma reta aqui. E nós vamos ter outra reta aqui, tá certo? E digamos que a reta verde seja o custo, tá bom? O custo que eu tenho para produzir, né, as minhas unidades. E a reta vermelha seja o lucro. O lucro não, desculpa, a receita. Tá? Que é o quanto eu ganho, né, que eu estou vendendo. Então, o ponto de equilíbrio é esse ponto aqui, ó, no gráfico, onde eu tenho que a receita é igual ao custo, portanto, o meu lucro é igual a zero. Tá? Então, eu não estou nem no lucro, nem no prejuízo. O ponto de equilíbrio é quando a receita se iguala ao custo de produção. Tá? Por quê? Porque a equação do lucro de X é igual a minha receita de X menos o custo que eu tenho para produzir. Tá bom? Então, o conceito de ponto de equilíbrio é esse. Quando eu tenho, né, o equilíbrio entre o que eu gasto e o que eu arrecado. Né? Tá Entendi, certo? obrigada. Beleza, Nele? É isso que é o ponto de equilíbrio. Tá? Então, você tem equilíbrio entre o que você gasta e o que você recebe. O ideal é que o ponto de equilíbrio ele seja ultrapassado, né? Que você tenha uma receita maior do que o teu custo para você obter algum lucro, né? Quando a gente vai fazer algum negócio, tá? Se você ficar para cá é inviável, né? Você tem que ficar sempre para a direita aqui do teu ponto de equilíbrio, tá certo? Pessoal, mais alguma dúvida relacionada a esse primeiro exercício? Podemos partir para o próximo? Beleza, tá? Então, olha, eu vou participar. Bom, nós tínhamos na nossa atividade de número 3 o exercício 2. Esse exercício ele fala basicamente o seguinte: você precisa contratar um plano de internet móvel para os funcionários da empresa e recebe 2 propostas. Né? Então, basicamente nós temos ali propostas, né, que o valor varia de acordo com o consumo da internet, e o exercício pergunta qual que é, né, a proposta mais vantajosa. Tá? Basicamente, você vai comparar duas funções, né, que têm valores diferentes, e você vai escolher qual tem o menor custo para você. Tá bom? O exercício que eu bolei para a gente trabalhar isso é este exercício aqui. Você está fazendo a cotação para uma festa de Halloween, né? A gente está próximo do Halloween aí, daqui, né, alguns dias, e entra em contato com as empresas A e B. Então, você tem lá 2 empresas que você está fazendo a cotação para fazer uma festinha. A empresa A oferece um pacote onde, para cada convidado, né, custa R$60. Né? Então, esse é o nosso exercício, né, onde a empresa, o exercício número 2, a empresa A diz que custa R$60 por convidado, né? Convidado, para fazer a festa. E a empresa B, né, ela fala o seguinte, ó, vocês vão ter um gasto de R$1.000 fixo, tá? Porque ela fala que tem que alugar um salão, mais 35 por convidado. Tá certo? Então, a proposta da empresa A é cobrar R$60 por convidado para fazer uma festa, e a empresa B cobra R$1.000 mais R$35 por convidado. Tá? O que o exercício pergunta? Qual é o número de convidados que torna a empresa B mais barata em relação à empresa A? Né? Então, eu quero ver para quantos convidados, né? O X vai ser o meu número de convidados. Eu tenho que a empresa B, ela é mais barata. Tá certo? Basicamente é isso. Muito parecido com o exercício que eu passei para vocês, né? Nós temos ali 2 operadoras de celular e ele pergunta para que o custo, né, daquelas 2 empresas que tem a proposta, ele varia com
com o plano de dados, né? O quanto que os funcionários gastam em gigabytes, né? Daí você tem um preço para cada empresa, tá bom? O que a gente tem que fazer? Primeiro, nós temos que montar as funções, né, do valor do pacote para a empresa A e do valor do pacote para a empresa B, tá? Esses dois pacotes dependem do número de convidados, tá certo? Então, quando nós equacionamos a empresa A, eu vou chamar de A mesmo, tá, pessoal? É uma função que depende do número de convidados, que eu vou chamar de x. Então, x é minha variável independente, tá, que é o número de convidados, e o y, né, que é o valor da função, ele vai ser o custo, né, para eu fazer o evento, para eu fazer a festa, que depende de quantos convidados terão na minha festa. Então, olha, no caso da empresa A, eu tenho R$60 por convidado. Então, vocês concordam que a função é 60x? Se eu tiver nenhum convidado, 60 vezes 0 dá 0, né? Eu não pago nada para a empresa. Se eu tiver 10 convidados, vai ser 60 vezes 10, o custo da festa será R$600. Se eu tiver, sei lá, 50 convidados, vai ser 60 vezes 50, que dá 3 mil, né? Então vai ser R$3.000 o custo da minha festa, tá bom? Já a empresa B, ela tem um custo fixo de R$1.000, né? Isso aqui independe do número de convidados, mais um valor menor por convidado, né? Então, mais o quê? R$35 por cada convidado, que é a nossa variável x, tá? Então, a minha função A de x é o custo da festa, né, da empresa A, que é 60x, 60 vezes o número de convidados, enquanto que o B, a função B de x, é o custo da festa por número de convidados, né, que eu vou ter. Então, 1.000 mais 35x. A pergunta é, qual é o valor de x para que esta empresa B seja mais vantajosa? O que eu quero? Eu quero pagar menos, né? Quero fazer uma festa que ela seja mais barata em relação ao número de convidados. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, tanto a empresa A quanto a empresa B, né, o custo delas, que tipo de função eu tenho aqui, pessoal, na A e na B? Como que é o gráfico dessas funções? Vocês conseguem identificar, tanto da A quanto da B? A gente comentou um pouquinho no exercício número 1. São retas, né? São retas, exatamente, Nívia. Por quê? Porque nós temos o x elevado a 1. Alguém perguntou aí se essa é a questão 2. É a questão 2 da lista, tá, pessoal? Só que eu troquei o exemplo, né? Não é operadora de celular. Aqui é uma festa de Halloween, tá bom? E muda um pouquinho os valores também. Então, são duas retas. O que acontece? No gráfico, nós vamos ter algo parecido com isso daqui, ó. Tá? Só que não é receita e custo, tá, pessoal? É o custo da empresa A e o custo da empresa B para fazer a festa. Vai chegar um ponto... Olha, se vocês observarem aqui, quando eu tenho 0 convidados não, é 0 convidados. A empresa A não cobra nada. E se eu acertar com a empresa B e não for ninguém, eu não vou ter nenhum candidato, entretanto, eu tenho o custo do salão, que é R$1.000. Então, eu tenho algo parecido aqui, ó. A empresa A, digamos que seja o gráfico vermelho, que começa do 0 e sobe. E a empresa B começa de um certo valor, só que ela sobe mais o pagar. E daí chega um ponto onde a empresa B, que nesse caso aqui é representado pela linha azul, fica abaixo da empresa A. E é esse ponto aqui que eu quero saber, né? É o ponto onde os dois gráficos se cruzam. O que é esse ponto? É o ponto onde o custo da empresa A é igual ao custo da empresa B. Então, o que eu vou fazer para resolver? Eu vou pegar a equação A de x e vou igualar a equação B de x. Eu estou procurando esse ponto aqui, ó, tá? Eu só estou aproveitando o gráfico, tá, pessoal? Que não é lucro, não é receita e não é custo, tá? Só estou aproveitando as duas retas porque são semelhantes aqui aos gráficos de A e B, tá joia? Então lá, eu tenho que achar o ponto onde A de x é igual a B de x. O que eu vou fazer? Substituir. A de x é 60x, B de x é 1.000, mais 35x. Igualei as duas funções, o custo de A e o custo de B. O que eu vou encontrar? O valor de x aqui, onde os dois gráficos se cruzam, tá certo? Então, fazendo isso daqui, eu vou pegar o 35x que está menos, passo para cá, desculpa, está mais, né? Passa para cá menos, eu vou ter 60x menos 35x igual a 1.000. Que é esse número que eu deixei do lado direito do igual. 60x menos 35x dá quanto? Deixa eu fazer aqui em cima. Vai dar 25x igual a 1.000. Ou seja, x vale quanto? 1.000. O 25 está multiplicando, passa dividindo. Meu x igual a
40 convidados. Tá? Então, o que é esse número? Esse número é o número de convidados que faz com que o valor da festa da empresa A e da empresa B sejam iguais. Tá certo? Qual é a pergunta do exercício? Qual é o número de convidados que torna a empresa B mais barata em relação à empresa A? Então, a gente sabe que onde elas são iguais é 40. Pela análise inicial que a gente fez, a gente viu que a A é mais barata para um número pequeno de convidados do que a B, porque a B já começa custando R$1.000. Quando o valor de X é igual a 40, isso significa que os dois custos aqui são iguais. Logo, para um número maior do que 40 convidados, o que vai acontecer? A função B, que era mais cara, que é azul, vai ficar para baixo e vai tornar-se mais barata em relação a A para o mesmo número de convidados. Então, qual é a resposta desse exercício? Então, para X maior do que 40, a empresa B é mais barata. Tá certo? Então, se for 41, 42, 50, 60, 80, 100, 1.000 convidados, pegar a empresa B para fazer a festa é mais vantajoso do que pegar a empresa A. Agora, se for entre um convidado ou zero, né? Entre 0 convidados e 39, compensa pegar a empresa A. Então, você tem uma faixa de valores onde compensa pegar a empresa A, que é para festas pequenas, e para festas grandes compensa, né, pegar a empresa B. A mesma análise pode ser feita nos planos de celular do exercício 2 que eu passei para vocês na lista. Tá? Vocês vão ter um plano que começa com o valor inicial e depois vai aumentando, né, de acordo com o gasto dos dados, e o outro começa do zero, mas o valor por gigabyte que eu coloquei lá é maior do que na outra empresa. Tá joia, pessoal? Então, esse é o exercício do número 2, onde a gente precisa montar uma função, né, as funções aqui, com base nos dados do problema. Tá certo? Pessoal, ficou claro para vocês como que a gente faz para montar essas funções? Vocês conseguiram entender essa lógica de achar o ponto onde as duas custam a mesma coisa? Pode falar, Nília. Professor, eu só não entendi no momento em que o senhor iguala a questão do A e do B. Uhum. Por que eu faço, por que eu igualo aqui, Nília? Olha, eu sei que as duas funções são retas, né? Então, elas têm o mesmo crescimento, né, com a variação de x. Cada reta, ela tem uma inclinação que ela é dada por esse coeficiente aqui, ó. Né? Isso aqui é chamado de coeficiente angular, que é o 60 e que é o 35. Eu sei que a reta DA é mais inclinada, né, ela cresce mais, porque o 60 é maior do que 35. Então, por isso que eu falei que a reta vermelha se assemelha à nossa empresa A, enquanto que a reta azul se assemelha à empresa B. Porque eu sei que o 60 é maior do que o 35, portanto, a inclinação da reta é maior. Né? Ela está mais inclinada do que a reta B. Tá bom? Por que eu igualei? Se eu sei que são duas retas, né, elas têm o crescimento igual de acordo com a variação de x. Então, se eu achar o ponto onde as duas são iguais, eu sei exatamente quando que uma empresa passa a custar mais ou menos do que a outra. Tá? É justamente aqui, nesse valor, que eu encontro quando eu igualo as duas funções. Tá certo? Então, fazendo essa igualdade, eu encontro o ponto onde o valor das duas é o mesmo. Olha, se a gente pegar o gráfico e traçar uma reta horizontal aqui, a gente vai chegar mais ou menos aqui, que é o valor, né, para este ponto, que é o que as duas empresas cobram, né, aqui. O que acontece? Se eu aumentar o valor de X, olha o que acontece com a empresa A. Ela vai cobrar, por exemplo, para esse número aqui, ó, de convidados. O número X1. A empresa B vai cobrar esse valor, enquanto que a empresa A está mais acima. Vai cobrar um valor maior. Tá? Então, esse aqui é o valor da B, enquanto esse daqui é o valor da empresa A. Tá certo? Então, para saber, né, quando troca as retas, né, quando uma passa a custar mais do que a outra, eu preciso saber esse valor aqui. O valor onde as duas funções, né, são iguais. Por isso é que eu igualo A e B aqui. Para saber, né, esse ponto. Entendi. Obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguma pergunta em relação a esse exercício número 2? Podemos passar para o próximo?
vamos para o próximo exercício, tá? O próximo exercício é um exercício um pouco mais simples. Ele fala, na nossa atividade, deixa eu ver aqui, ele fala que uma empresa está interessada em equacionar os dados de lucro, né? E para isso são dadas as funções custo, né? E a função receita. Então ele quer saber a função lucro e o lucro, né? Para venda de X unidades, tá certo? Esse é o exercício que eu passei para vocês lá. O que nós vamos trabalhar é bem parecido, tá? E ele fala o seguinte: uma indústria comercializa um certo produto e tem uma função custo total, né? Em R$ 1.000 dado por, né? Então a função custo de x, ela é dada por x ao quadrado mais 20x mais 475. Tá? Então essa daqui é a minha função custo. Tá? E ele diz que x é maior ou igual a zero. Tá? Porque eu não vou produzir um número negativo de unidades. Né? Sempre, ou eu não produzo nada, ou eu produzo 1, 2, 3 e assim por diante. E a função receita total, né, em R$ 1.000, né, é dada por R de x igual a 120x. Então, essa é a função custo e essa é a função receita. Ele pergunta qual é o lucro, qual é a função lucro, né, e qual é o lucro para venda de 80 unidades. Tá? Essas são as duas perguntas. Então, a pergunta A, L de x é igual ao quê? É isso que ele quer saber na questão A. E na questão B, ele quer saber o lucro para 80 unidades. Tá? Essas são as duas perguntas que são feitas nesse exercício, tá bom? Então vamos lá. Começando pela letra A. Qual é a função lucro? Né? Vocês viram lá no material que a função lucro, eu vou para cá, ela é dada pela receita, né, o quanto eu arrecado de dinheiro, menos o custo que eu tive para produzir, né, aquelas unidades, né, para produzir ou para vender, né, tem empregado, tem várias coisas, né, então ali o custo abrange tudo isso, tá bom? Então eu tenho que pegar a função receita, que é dada aqui, e subtrair dela a função custo. É isso que a gente faz para encontrar o lucro. Vamos lá, L de x é igual a função receita, que vale 120x, menos a função custo. Eu recomendo, pessoal, que quando vocês têm o sinal de menos e vão colocar a função, vocês coloquem um parênteses, um colchete, alguma coisa, porque toda a função custo deve ser multiplicada por esse sinal de menos. Então, para evitar vocês colocarem o menos só aqui na frente do x ao quadrado, coloca um colchete ou um parênteses antes, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a função custo? X ao quadrado mais 20x mais 475. Tá? Essa é a minha função custo. Agora, eu vou trabalhar com esses valores. Né? O que eu tenho aqui? Em termo quadrático, menos x ao quadrado, né? Que é o termo de maior grau. Num polinômio, a gente procura sempre escrever o termo de maior grau primeiro e depois ir diminuindo. Né? Vou escrever o termo em x ao quadrado, depois eu escrevo o termo em x, depois eu escrevo o termo constante. Tá? Se for um polinômio cúbico, grau 3, escreve o polinômio, o termo cúbico, quadrático, linear e a constante. E assim por diante, né? Se for outras funções, né, com potências diferentes, a gente começa da maior para menor. Então, ó, menos x ao quadrado está aqui. Agora eu tenho o termo em x. Eu tenho 120x menos 20x, que dá 100x. Aí eu tenho o termo constante, menos 475. Tá joia? Essa daqui é a resposta da letra A. Qual é a função lucro? Menos x ao quadrado mais 100x menos 475. Reparem que o sinal de menos, que apareceu aqui, eu multipliquei pelo x ao quadrado, eu multipliquei pelo 20 e eu multipliquei pelo 475. Por isso que eu pus o colchete, tá bom? Para não esquecer de fazer essa multiplicação. Tá joia? Então, essa é a resposta da letra A. Agora, na letra B, ele pede o quê? O lucro obtido para venda de 80 unidades. Vou fazer aqui embaixo, letra B. É o lucro para a venda de 80 unidades. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a função lucro e substituir o x por 80. Eu vou pegar lá, menos 80 ao quadrado, mais 100 vezes 80, menos 475. E acabou minha folha. Deixa eu pegar outra folha ali.
deixar aqui. Eu vou colocar aqui em cima para a gente continuar, tá bom? Acho que é mais para cá que fica melhor para vocês. Então, eu estou aqui, ó, nessa linha preta, tá já? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta e vou encontrar o resultado. Para adiantar um pouco, né, eu já tenho a minha colinha aqui, eu já fiz essa conta. Então, menos 80 ao quadrado mais 100 vezes 80 menos 475 dá 1.125, tá? Então, esse 1.125 é o lucro, né? Como eu tinha falado para vocês, em R$1.000. Então, é 1.125 mil reais, ou seja, 1.125.000 reais de lucro com a venda de 80 unidades desse produto. Tá certo? Acho que eu fui pro lado errado aqui. Isso, para cá. Tá, então, lá, o lucro de 80 é igual a 1.125.000 reais. Beleza, pessoal? O que vocês acharam desse exercício? Conseguiram acompanhar a resolução? É bem tranquilo, né? Ele dá as duas funções, custo e receita, pergunta a função lucro e pergunta o lucro obtido para venda de uma certa quantidade, né, de unidades. O lucro é igual a receita menos o custo, equacionamos aqui, fazemos, né, as subtrações, encontramos a função lucro. Depois é só substituir x por 80 e encontrar o valor do lucro obtido para venda de 80 unidades. Pode falar nele. Professor, esse exercício 3 pode dar a letra B negativa? Um lucro negativo? Se não dá lucro, dá prejuízo? Pode, nada impede que dê prejuízo. Eu não lembro se o exercício de vocês dá isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. O meu deu negativo. O meu também, professor. Venda de 35 unidades, né? O meu também tem um negativo. Deixa eu abrir o gabarito aqui, pessoal, para eu ver como é que ficou. Então, exercício 3. Eu vou ser bonzinho e vou falar para vocês. Não, pessoal, não dá negativo, tá? Tome cuidado na hora de resolver o exercício. Tá joia? O que vocês podem ter cometido de erro ali para dar positivo ou negativo, tá? Vocês podem ter errado nessa parte aqui, ó. Tá bom? Eita, não tá aparecendo, tá para cá. Nessa parte aqui, ó. Tá? Onde nós temos a receita menos a função custo. Tá? Então, o que eu recebo menos o que eu gastei. Né? O que eu gastei é negativo, né? Eu tô gastando. Então, vocês colocam o menos e colocam em parênteses. Aqui. Se vocês observarem lá no exercício, a função custo tem dois termos. É 250.000 mais 15.000x. Então, tanto 250.000 fica negativo, quanto 15.000x fica negativo também. Tá? Então, professor, foi isso que deu. Daí deu 5.000x menos 250.000. Eu também deu assim também. Aí, se você substituir pelo 35 unidades, vai ser 35 vezes os 5.000, vai dar 175.000 positivo. Menos o 250.000 negativo, ele vai ficar negativo em 75.000. Exatamente, essa resposta também é minha. Uhum. Tá, 20 menos 15 dá 5. O meu tá igual o Tamíria. Pessoal, é isso mesmo, tá? Eu que errei aqui na hora de fazer 10 menos 15 do meu gabarito, tá bom? Fiquem tranquilos, é isso aí mesmo. Tem a possibilidade de dar um lucro negativo, né? A empresa pode ter prejuízo, e de acordo com o exercício que eu fiz aqui, realmente, eu estou vendo aqui a conta que eu fiz, eu fiz 20 menos 15 e eu coloquei que deu 10, na verdade é 5. A resposta, então, que o professor, que a gente vai ter que dar é que houve um prejuízo de 75.000. Houve um prejuízo de tanto, exatamente. Eu vou refazer a conta aqui, né? Eu acredito que os tutores ainda não corrigiram e vou mandar o gabarito correto para eles lá. Até vou anotar isso Ou aí. que daria para fazer, professor, para ficar como lucro, aumentar o número de unidades, né? Não, mas aí eu precisaria alterar o exercício. Como o exercício já foi lançado para vocês, vamos deixar assim, tá bom? Tá bem. Então, vocês fazem do jeito que está o exercício lá, né?
Aí vocês vão ter o lucro, que é negativo, portanto, é um prejuízo, tá? E eu vou passar para os tutores, né? Qual exercício que é? O exercício número 3, né? 3. Gabarito do exercício 3, né? Foi ótimo vocês falarem para mim. Não sei como que eu fiz 20 menos 15 dá 10, mas enfim, né? Faz parte. Ai. Que bom que a gente teve essa aula aqui, eu já corrijo lá para eles. Ótimo. Belezinha. Mais alguma dúvida, pessoal? Agora não, obrigada. Ah, não? Tá, jóia. Então, muito obrigado, né, por fazer eu rever essa resposta aqui. E, deixa eu anotar aqui, isso aqui, ó. Tem que rever lá. Ótimo. Bom, vamos para a próxima, né? O próximo exercício é um exercício onde a gente vai trabalhar com juros, né? A gente tem a parte de juros simples e juros compostos, tá? São juros. Tá? A parte de juros, eu acho que tem só no nosso material didático lá escrito, tá? Eu não lembro se o professor trabalhou na videoaula, tá? Mas eu estou trabalhando com vocês aqui agora. O que é o juro? Né? Quando você tem um capital e você aplica ele, ele vai render juros, né? Quando você deixa na poupança, por exemplo, você deixa lá teu dinheiro na poupança, daí tem uma taxa de juros que mensalmente ela é acrescida, né, ao teu capital, daí formando um montante, tá bom? E esses juros, eles podem ser aplicados de duas maneiras. Eles podem ser simples ou compostos, tá? Esses são os dois tipos de juros que existem, tá? Nos juros simples, o que acontece? Se eu vou lá e deposito, por exemplo, R$1.000 na minha conta, e digamos que tenha um rendimento de 1% ao mês, né, na forma de juros simples. Então, esse R$1.000 ele vai render R$10 no primeiro mês, mais R$10 no segundo, mais R$10 no terceiro, mais R$10 no quarto e assim por diante, né? Sempre em cima daquele capital que eu coloquei lá no início, né, o capital inicial. Então, ele não cobra, ele não calcula juros em cima de juros, tá? Ele calcula sempre em cima do capital. E a nossa equaçãozinha é os juros igual o capital vezes o I, que é a nossa taxa, vezes o tempo, né, que eu vou aplicar. Então, se eu aplicar por 4 meses, né, R$1.000 a uma taxa de 1%, eu vou ter um lucro final de R$40. Já nos juros compostos, o que acontece? A gente vai aplicar esse montante lá, esse valor, esse capital inicial de R$1.000. No primeiro mês, ele vai render um juro de R$10, tá? No segundo mês, eu não tenho R$1.000 na minha conta, eu tenho 1.010. Então, eu vou render o juro em cima de R$1.010. Né? Então, vai dar lá R$10,10, né? Aí vai somar esse valor nos R$1.010, né? Vai ficar R$1.020,10. Aí no terceiro mês, eu já tenho um montante de R$1.020,10 que eu vou aplicar mais 1% em cima disso. Eu já nem sei quanto que dá, né? Vai dar uma coisa próxima de R$1.030 ali e uns centavinhos, tá bom? Então, o juro composto, ele é um juro em cima do juro, né? A cada período de capitalização, que é esse T, eu vou adicionar no meu capital e vou formar um montante, tá? Então, eu vou ter todo, né, aquele dinheiro rendendo em cima do juro, né? Na poupança, né, infelizmente, quando a gente coloca, esse rendimento é extremamente baixo, né? Agora, se você vai lá e faz um empréstimo ou usa o crédito rotativo do cartão, né, que é um juro de 10% ao mês, aí você se lasca, né? Porque esse juro, ele é em cima, né, em cima dos juros que vai indo. Daí vira aquela famosa bola de neve, né, que a gente, se nunca passou por isso, já ouviu falar, né? Tá certo? Qual é a equação dos juros compostos? Né? É um pouquinho diferente. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Tá? Então, para calcular o montante dos juros compostos é dessa forma. A gente calcula direto, né, o total, né, que a gente tem na nossa aplicação, enquanto que no juros simples nós calculamos os juros, né, e daí o montante aqui é igual ao capital aplicado mais os juros, né, que rendeu em determinado tempo. Tá certo? Então, essas são as duas formas que a gente tem
para, né, receber os juros, né, de determinada aplicação. E como exemplo para vocês, né, eu peguei um exemplo bem simples aqui, até esse que eu acabei de falar para vocês, né? O exemplo é o seguinte: qual o montante obtido ao final de 12 meses? Então, nós temos 12 meses. Se investirmos um capital de R$1.000 a uma taxa de 1% ao mês. Isso aqui é extremamente importante. Calcule utilizando juros simples e juros compostos, tá? Então, essa é a conta que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro que nós temos 12 meses e nós temos uma taxa de 1% ao mês, né? Então, se eu vou aplicar por 12 meses, no caso dos juros simples, o que vai acontecer? Eu tenho os juros igual ao capital, R$1.000, vezes a taxa, que é 1%. Como que a gente faz para escrever 1% em números decimais, pessoal? Vocês lembram? 1%, vou colocar aqui um asterisco, é o quê? É 1 sobre 100, né? Então, é 1 por 100, 1%. Isso daqui equivale a 0,01, tá? Então, é dessa forma que a gente escreve em decimal, né, a taxa de juros de 1%. Então, nós vamos multiplicar aqui por 0,01, tá, que é o nosso 1%, vezes o quê? Vezes o tempo que vai ficar aplicado esse dinheiro. No nosso exemplo, nós temos uma aplicação por 12 meses. Por que eu falei que era super importante isso daqui, ó, taxa? 1% ao mês, né? Porque se fosse 1% ao ano e o meu tempo é 12 meses, isso significa que o período é t igual a 1, né? Porque 12 meses mais a taxa é ao ano. Então, 12 meses é igual a um ano. Então, não seria 12 aqui, seria apenas 1, tá bom? É importante que o tempo, né, o t aqui, tenha a mesma unidade do juro. Então, aqui é meses, aqui é meses, né? Então, ou então a gente tem que fazer essa troca, tá? Se eu não me engano, no exercício que eu passei para vocês, tem que tomar cuidado com isso, tá? E tem lá uma que é uma taxa anual e outra que é uma taxa mensal. Aí você precisa ver com o tempo que está lá, né? Fazer essa troca. Então, os juros aqui vão ficar o quê? Fica 1.000 vezes 0,1 vezes 12, que dá 0,12. Né? Isso aqui vai dar, se não me engano, é R$120. Tá certo? Então, são, na verdade, 12% de 1.000. Esse aqui é o nossos juros, né? E a pergunta é qual o montante obtido? Então, no caso do juros simples, o montante é igual ao capital mais os juros. Ou seja, o capital que era R$1.000, mais os juros de 120, que vai dar R$1.120. Sim, Miriam, pode falar. Professor, eu achei na internet, a fórmula é pior assim, mas eu quero ver se dá para usar. É montante igual a capital, abre parênteses 1, mais o I vezes o T. Sim, essa equação está aqui, ó. Equação de juros compostos, tá, Nê? Então, não, professor, não, na de simples, na simples. Como montante igual ao capital, aí abre parênteses 1, mais o I vezes o T, não elevado ao T. Ah, sim. 1 mais o I vezes o T. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não lembro, para ser sincero, mas a gente já descobre. Montante é igual ao capital mais os juros, né? Ok? Ou seja, montante é igual ao capital mais a equação de juros. Cadê juros? CIT. CIT. Montante é igual ao capital, abre parênteses, 1 mais IT. Assim, essa equação aqui que você viu? Isso. Sim, dá para usar, olha aqui, ó. A gente obteve ela a partir da equação montante igual ao capital mais juros, substituindo o juro por C vezes I vezes T. Tá certo? Então dá para usar. Entendi. Montante igual. Ó, o que eu fiz aqui, ó? O juro vale quanto? CIT, no caso simples, né? Coloquei aqui, ó, CIT. Aí, eu tenho capital aqui, ponho em evidência, né? Entendi. Então fica 1 mais IT. Se eu multiplicar aqui C por 1 dá C, e C por IT dá mais CIT. Tá certo? Então pode usar essa equação aqui tranquilamente. Né? Dá para usar aqui. Obrigada. Por nada. Paula, pode falar.
Então, professor, eu fiz essa a número 4 diferente. Eu fiz como eu fui um antigo professor meu que posta vídeos sobre isso no YouTube. Eu fiz como ele seguiu os passos dele. Aham. Mas que passos são esses? Que é o passo do X mais o 12%, vezes o X que está igual a 1.000. A 1.000 não, 100.000. Aí, X mais 12 sobre 100, que é aquele 1 que o senhor falou, vezes o X, e qual que está o mesmo valor tudo de cima. Daí a linha de baixo fica 1x, mais o valor que está a divisão do 12 por 100, vezes X, e qual está o 100 lá, os 1.000, os 100.000. O valor que eu descobri, eu multiplico pelo X e divido ele pelo outro valor, que daí tem um número positivo, um número grande. Pelo que eu entendi, você usou essa expressão aqui do 1% junto aqui na equação, né? Você falou 1 sobre 100. Sem problema. Né? No lugar de colocar 0,01, você põe 1 sobre 100 aqui, né? E aí você calcula o juro, dá a mesma coisa. A única coisa que eu fiz foi descobrir quanto era I, né, em decimal. Porque eu não posso pôr 1% aqui, né? Eu poderia colocar 1 sobre 100, tudo bem, mas eu resolvi colocar 0,01 aqui. Tá? Então, é a mesma coisa. Você pode fazer desse jeito que você falou, ou pode fazer desse jeito aqui. Tá? Então tá. Obrigado, professor. Beleza, pessoal? Bom, aí nós temos a segunda parte. Né? A segunda parte é o quê? A parte composta. O que eu vou calcular? A gente faz direto, né? O montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I, elevado a T. Ou seja, eu tenho 1.000 no capital, vezes 1 mais a taxa, que é a mesma, 0,01, elevado ao T, que é 12. Né? E eu não sei quanto dá esse, porque esse exercício, infelizmente, eu não fiz. Deixa eu ver se eu acho minha calculadora aqui. Só um momento, tá, pessoal? Não tá aqui. Pessoal, alguém tá com uma calculadora científica fácil aí para me ajudar a fazer esse exercício? Não sei se a calculadora do Windows vai me ajudar. Cadê aqui? Científica. Tá. Eu tenho 1,01 elevado a 12 igual vezes... Professor, sem a calculadora científica, estaria errado fazer 1,01 12 vezes? Não. 1,01 Eu entendi o que você quer dizer, Nira. Você quer fazer assim, ó. Aqui é 1,01, que é a soma desse com esse, né? Isso. Só que é vezes... Não, é vezes 12, tá? Não, 12 são vezes. 12 vezes, isso. 1,01 vezes 1,01 vezes... Foi assim que pode fazer. É bem... trabalhoso. Trabalhoso, mas é isso aí. Tá? Dá para fazer tranquilamente, não tem problema nenhum. Eu fiz a conta aqui rapidinho da calculadora do Windows. Deu 1.126,83. Deu 825, na verdade, tá? Mas arredondando deu 83, tá? Então, esse aqui é o montante obtido aplicando a juros compostos. Então, se eu deixar um ano, né, R$1.000 a uma taxa de 1%, eu vou ter no final 1.126,83. Enquanto que a juros simples eu tenho 1.120, tá? Então, a diferença é de R$6,83. Como é um valor baixo, é uma taxa de juros relativamente baixa também, né? A diferença não é tão grande. Mas se você pegar para taxas de juros um pouco maiores e tempos relativamente grandes, você tem que isso daqui cresce exponencialmente, né? Porque o teu T é uma expoente aqui. Quando você pega a equação, o montante aqui, a juros simples, ó, é C1 mais IT. Então, isso daqui é uma reta, né, quando você vai fazer o gráfico. Só para a gente ter uma ideia aqui, o X e o Y, tá? Então, se a gente for pegar a juros simples, a gente tem algo que é mais ou menos assim, né? Esse aqui é o simples. Quando a gente vai fazer juros compostos, no início as duas, elas são iguais, mas a partir de um momento, começa a subir aqui o composto, tá? Então, a juros simples, o ganho sempre vai ser linear. Eu sempre vou ganhar os R$10 aqui por mês. Então, um mês dá 10, 2 meses dá 20,
3 meses dá 30, 12 meses dá 120, tá? Aqui no composto, não. O primeiro mês vai dar 10, o segundo vai dar R$10,10, o terceiro vai dar R$10,12, e vai subindo, né? Chega um momento em que o juro composto, o juro sobre o juro é tão grande que isso daqui aumenta exponencialmente, né? Por conta desse T aqui que está elevado. Então, quando você tem uma aplicação a juros compostos, é sempre melhor, tá? Você aplicar um dinheiro a juros compostos do que a juros simples. O mercado trabalha com juro composto. Quando vai pagar para a gente, o problema é que esse I aqui, na poupança, ele é muito pequenininho. Agora, você pega um financiamento, você vai fazer esse I aqui, ele fica enorme, tá? Então, é aí que a gente apanha para os bancos, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Professor, Pode falar. desculpe, só eu que estou perguntando, não sei se tem mais alguém, acho que a Paola... Tem mais duas pessoas aí na fila, mas você começou a falar para falar. Não, desculpe, professor, pode ouvi-lo. Não, pode falar nele, tranquilo. Na verdade, eu tentei pensar o contrário, professor, ao invés de colocar elevado a 12, que seria o número de meses, de inverter e pensar no ano, para o expoente ficar como 1. E no lugar do 0,01, que seria mais o 1, dividir isso por 12. Só que eu tentei fazer a conta, professor, não chega. Não chega. Porque aí é o seguinte, no material de vocês não tem, mas se vocês pegarem um livro um pouquinho mais avançado sobre matemática financeira, vocês vão ter um índice de relação entre juros simples e juros compostos. E não é linear essa coisa. Não dá para você simplesmente multiplicar por 12 isso daqui. Né? Aí você tem o simples, né? E não é isso. Tá? Tem uma equação, eu não me lembro agora, tá? Mas eu estava estudando isso no ano passado, eu lembro que tem uma equação que a gente correlaciona o juro simples com o composto. Você pode transformar 1% ao mês de juro simples em 1% ao mês de juro composto. É um pouquinho maior o juro composto aqui, porque o nosso montante é maior. Mas tem como você fazer. Aí é que daria a diferença. Porque quando eu tentei dividir pelo 12... Por isso que não bateu. Quando você fez, você obteve isso aqui, não foi? Você obteve isso? Tá? É a mesma coisa, porque você pegou e aplicou de uma vez só, quando você considera um ano. Você pega um período de capitalização. E, na verdade, é esse 0,12, só que dividido em 12 meses. Né? Então, você tem essa pequena diferença que vai aqui dar os R$6, né, ali no final. Eu não sei se eu consegui me explicar, professor. Seria transformar, ao invés de trabalhar em ao mês, trabalhar em ao ano. Entendi. É isso mesmo. Mas então não vai dar para fazer isso. Não, por essa equação que a gente tem aqui, não. Você precisaria transformar esse 1% ao mês aqui, de juros simples, para 1% ao mês ao ano, né, para composto. É um pouquinho diferente. Tem uma taxinha ali, tem um índicezinho que a gente faz essa relação entre um e outro. Tá? Ele tinha dado 1.083,33, professor. 1.083. Mas tá bem. Então, o inverso não dá, melhor não aplicar. Isso, você não pode transformar esse juro aqui, né, para um ano e fazer, tá bom? Tá bem, obrigada, professor. Nada. Paola, pode falar. Então, o meu valor tem o mesmo valor que a Niriam acabou de falar. Mas você fez aqui, dessa forma? Não, fiz daquela outra forma que eu te falei. Ele deu 876.036,36 no final. Lá no exercício... Dá 4. Dá 4 lá no negócio, né? Porque são duas questões em uma só, não são? Isso, são duas. Então tá. Você tem que fazer, aplicar juro simples e aplicar juro composto, né? E eu pergunto ali para vocês o montante em cada aplicação. Veja lá, ó, um capital de R$100 mil está disponível para aplicação e há duas opções disponíveis, né? A primeira é uma aplicação com juros simples com capitalização anual, a uma taxa de 12% ao ano, né? Então, você tem uma taxa de 12% por ano, né, para juros simples. A segunda modalidade é uma aplicação com juros compostos, com uma capitalização mensal a uma taxa de 0,89 ao mês. Né? Então, esse é o juro mensal. Pergunta-se, para o período de um ano, qual será o montante de cada aplicação? Justifique a sua resposta através dos cálculos. Então, olha lá. Quando você vai aplicar no juro simples, você tem a taxa anual.
Então, você pega lá CIT, né, capital, vezes a taxa, que é 12% ao ano, vezes o período, que é um ano, então vezes 1, tá? Quando você vai calcular no juro composto, você tem uma taxa anual, a taxa mensal, 0,89 ao mês, mais o teu período é um ano. Só que a gente sabe que um ano são 12 meses, então você utiliza 12 lá em cima, tá? Porque você não pode transformar essa taxa de 0,89 ao mês, multiplicá-la por 12 e colocar lá como se fosse uma taxa anual. Não é assim. Para juro composto não funciona dessa forma. Porque você tem que calcular o juro do primeiro mês, mais o juro do segundo mês, que já está incluído o juro do primeiro. Daí o juro do terceiro, que inclui do primeiro e do segundo. E assim por diante. Ela não é uma relação linear que você pode multiplicar por 12. Tá? Então, quando você vai calcular a segunda parte do exercício, a equação do montante para juros compostos, você utiliza 12 meses. Tá? E a taxa de 0,89. Tranquilo. Aí, na capitalização de juros simples, você utiliza um ano e taxa de 12%, tá? Ao ano. Ali você vai conseguir os resultados corretos, tá bom? Tá bom. Beleza? Railan? Pode falar. Professor, só uma dúvida rápida. Como que o professor conseguiu, assim, dá até para baixar uma calculadora científica, mas na comum ali fazer o elevado a 12? Desculpe a curiosidade, mas como que o professor conseguiu na calculadora comum? Ou você usou uma científica? Não, eu fiz a calculadora do Windows, sabe? Que tem no Windows ali tem uma calculadorazinha. Então, eu abri, mas eu não, no meu raciocínio não consegui fazer, para fazer elevado a 12, daí qual que é a ideia, professor? Desculpe. Tá, eu não sei. Como é que eu vou fazer para mostrar para você aqui? Bom, abre a tua calculadora, eu vou tentar... Está aberta aqui, professor. Aberta? Joia. Lá em cima tem umas 3 barrinhas, daí tem lá padrão, científica, representação gráfica, programador, não sei o quê. Você vai na científica, tá bom? Encontrou? Deixa eu ver. Aonde, professor? Lá na calculadora do Windows. Essa mesmo, professor? Não sei se está vendo minha Isso, tela. tô vendo aí, tô vendo. Lá em cima, do lado de padrão, tem 3 risquinhos, do lado esquerdo. Clica lá. Escolhe científica. Ah, perfeito. Beleza? Aí você vai fazer o quê? Você vai escrever 1,011, que é a soma, né? Do 1 mais o 0,1 lá. Beleza? Aham. Aí você vai utilizar, ali do lado esquerdo do 7, tem um x e um y pequenininho, elevado a y, do lado esquerdo do 7. Clica isso aí. Isso. E apareceu lá em cima, 1,01 e um chapeuzinho, né? Certo. Esse chapeuzinho significa elevado. Né? Daí você digita 12 e dá um igual. Aí, ó. Nossa, perfeito. Obrigado, Esse é aquele professor. pedaço ali. Abre parênteses, 1 mais 0,01 elevado a 12. Aí você pega esse valor e multiplica pelo 1000, que é o teu capital, e você tem 1126,825,030, blá, 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 um monte de coisa ali, né? Que apareceu. Perfeito. Tá bom? Maravilha. Obrigado, professor. Ótimo, tá? Por nada, que isso. Tranquilo, pessoal. Então dá para usar a calculadora científica ali do Windows, é só mudar para científico e utilizar aquele x elevado a y, tá? Que vocês conseguem fazer essa operação aí, tá bom? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida em relação ao conteúdo? Como é que vocês estão? Conseguiram entender? Como que vocês devem fazer os exercícios? Nívia, pode falar? Professor, então, nesse Oi. último exercício, teria que pensar sempre no simples eu posso utilizar, seja em meses ou seja no ano. Isso. A correlação ali é linear. Você pode utilizar 12% ao ano vezes um ano, ou você pode utilizar 1% ao mês vezes 12 meses. É a mesma coisa. Tá. No composto, não, tá? No composto não pode trocar. Não é assim só dividir o juro por 12, ou multiplicar por 12 nesse caso, né? Que a gente tem o juro ano mensal, né? 0,89. Não é Então, essa a relação. no composto, eu tenho que observar o que o exercício pede. O que o exercício te dá ali? O período de um ano a gente sabe que é 12 meses, tá bom? Agora, o juro de 0,89% ao mês no juro composto não é o mesmo que no simples, tá? Então, Não dá digamos pra que fosse essa aqui multiplicação. 0,89 ao ano, Aham. e eu tivesse lá como 12 meses, eu teria que modificar para um ano o tempo. O tempo, isso. Tá. O juro não. O juro é a capitalização. O período de capitalização composto de um ano não é igual a você dividir por 12, tá? Não se transforma no mensal. Deixa eu ver se eu encontro aqui a relação. Vou dar um Google rapidinho aqui.
Eu não me recordo, deixa eu ver. O problema é que as coisas são bem simples quando fala em juros. Aparece um monte de coisa essas páginas de investimento, daí eles são bem superficiais, né? Quando a gente faz essa transformação. Não, mas eu entendi, professor, que o senhor explicou que o inverso. Onde é que está você não aquela consegue diferencinha? fazer Aquela diferencinha está dentro do parênteses, na verdade. Você não pode colocar aquilo como simples, né? Eu entendi. Uhum. Você não consegue transformar o juro composto de ano para mês, assim, numa relação linear. Tá? Eu achei aqui um negócio, mas eu não estou entendendo essas variáveis que o camarada usou aqui. Mas se tiver interesse, pessoal, coloca lá no Google transformação de juros simples em compostos. Vai aparecer um monte de coisa ali que vocês conseguem fazer. Daí é só questão de ler o texto para lembrar o que é cada uma das taxas, tá? O que é cada uma das variáveis que aparecem ali, tá? Então, você tem um termo exponencial da transformação de um no outro, tá bom? Uhum. Então, não é só linear, assim, que se divide e dá certo, tá joia? Tá bem. Tranquilo. Obrigada, professor. Por nada. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida em relação à matéria? Tá? Se ficar alguma dúvida ainda que vocês não entendam, pode usar o fórum para se comunicar, né, comigo ou com os tutores. Tá? Eu vou refazer o gabarito lá daquela 3, tá? Para mudar aquele... Ai, meu Deus do céu, é cada coisa que acontece. Mas como é que eu fiz 20 menos 15 dá 10? Eu não entendo isso. Acontece, professor, às vezes é canseira. Faz parte. Mas que bom que a gente viu antes de fazer a correção, né? Senão ia dar um trabalhinho extra. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Tá? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação na aula. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Tá? Boa noite, professor. Obrigado. Tem o fórum lá, né? E a gente vai conversando. Tá? Boa noite para vocês, boa semana e até quarta-feira que vem. Tá? 7h30, mesmo horário, mesmo link. A gente está aqui para tirar as dúvidas do capítulo 4. Até mais, pessoal. Boa noite, Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Até. Boa noite, até mais.